A porta do pequeno café em Alfama rangeu sob o vento de dezembro, e um rapaz de talvez 16 anos entrou tremendo de frio. Tinha os olhos verdes mais intensos que João alguma vez vira, exatamente os mesmos olhos do seu filho Miguel, morto há 8 anos num acidente de carro. Quando o menino, encharcado pela chuva fina de Lisboa, pediu com voz rouca: "Pode dar-me um copo de água, por favor?", João sentiu o chão sumir debaixo dos pés e o coração parar por um segundo. João serviu a água com as mãos trêmulas. O rapaz agradeceu com um sorriso tímido e sentou-se junto à janela, olhando a rua empedrada onde as luzes de Natal começavam a acender. João não conseguia tirar os olhos dele. Era impossível. Miguel teria exatamente aquela idade agora. A mesma curva do nariz, o mesmo jeito de afastar o cabelo molhado da testa. Mas Miguel estava enterrado no cemitério do Alto de São João, e este rapaz era um estranho chamado Tomás, como diria mais tarde. Naquela noite, João fechou o café mais cedo e caminhou pelas ruelas de Alfama até casa, o peito apertado por uma dor antiga que julgara controlada. Há 8 anos, quando perdeu Miguel e, no mesmo acidente, o companheiro de vida António, João jurara a si mesmo que nunca mais se permitiria amar. Doía demais. A sociedade já os julgara suficientes enquanto vivos, 2 homens criando uma criança adotada, diziam os vizinhos com olhares tortos. Depois da tragédia, o silêncio e o esquecimento pareceram a única salvação. Mas aqueles olhos verdes tinham aberto uma fenda na armadura. No dia seguinte, Tomás voltou. E no outro. Tornou-se hábito, entrava depois da escola, pedia água ou um pastel de nata, e ficava a fazer os trabalhos de casa na mesa do canto. João começou a oferecer-lhe o lanche, sem cobrar. Conversava um pouco no início. Tomás falava da mãe doente, do pai que nunca conhecera, da avó que o criava numa casa pequena no bairro Alto. João escutava em silêncio, sentindo uma ternura perigosa crescer dentro de si. Uma tarde, Tomás perguntou: "O senhor é sempre tão calado? Parece que carrega o mundo nas costas." João sorriu pela primeira vez em anos. "Talvez carregue, sim. E tu, pareces carregar uma tristeza antiga nesses olhos." Tomás baixou o olhar. "Às vezes sinto que não pertenço a lado nenhum. Na escola chamam-me nomes porque gosto de rapazes. A avó reza todas as noites para eu o mudar." João sentiu um aperto no peito. Recordou António dizendo exatamente o mesmo 30 anos antes, quando se conheceram na universidade. Recordou as noites em que os dois choravam abraçados, temendo o futuro. "Não mudes por ninguém", disse João com voz firme. "O amor não é pecado, Tomás. É a coisa mais sagrada que existe." A partir daí, a amizade nasceu devagar, como uma flor que insiste em romper o betão. João contava histórias de Lisboa antiga, de fado e de revoluções. Tomás contava sonhos de ser escritor, de viajar, de encontrar alguém que o aceitasse como era. João evitava falar do passado, mas uma noite, depois de fechar o café, deixou escapar: "Perdi o meu filho. Tinha 8 anos. E o homem que amava." Tomás ficou em silêncio longo tempo. Depois pegou na mão de João sobre a mesa. "Sinto muito. Mas o senhor não está sozinho agora." João retirou a mão bruscamente, assustado com a corrente elétrica que aquele toque provocou. "Não deves dizer essas coisas, rapaz. Sou velho demais para ti." Tomás corou violentamente. "Eu não foi isso que quis dizer." Mas ambos sabiam que algo mudara. As semanas passaram e o inverno endureceu. Tomás aparecia cada vez mais abatido. Uma noite chegou com o lábio partido. "Brigaram comigo na escola. Chamaram-me nomes feios." João limpou-lhe o sangue com um pano úmido, as mãos tremendo de raiva e proteção. "Fica aqui esta noite. A avó liga, eu explico." Tomás aceitou. Dormiu no sofá pequeno do apartamento acima do café. João passou a noite em claro, ouvindo a respiração do rapaz, lutando contra sentimentos que julgara mortos. Na manhã seguinte, preparou o pequeno almoço em silêncio. Tomás, antes de sair, abraçou impulsivamente. "Obrigado. É a primeira vez que me sinto em casa." João ficou parado na porta, vendo-o descer a escada, o coração em guerra consigo mesmo. A vizinhança começou a falar. "O velho do café anda com o miúdo. Sempre soubemos que ele era assim."
Coitado do rapaz, tão novo. João ouvia os murmúrios e encolhia os ombros, mas dentro de si a vergonha antiga voltava a morder. Uma tarde chuvosa, a avó de Tomás apareceu no café, furiosa. O senhor está a corromper o meu neto. Ele é menor, e o senhor é um perverso como aqueles que matam a família. João tentou explicar que apenas oferecia amizade e proteção, mas a mulher gritou alto o suficiente para os clientes ouvirem. Tomás, que chegara nesse momento, ouviu tudo e correu para defender João. Ele é a única pessoa que me trata como humano. A senhora é que me faz sentir um erro de Deus. A discussão terminou com a avó a arrastar Tomás para casa, proibindo-o de voltar ao café. João ficou sozinho, o espaço vazio e quando como um túmulo. Durante dias não viu Tomás. A ansiedade corroía-o, telefonava para a casa dele, mas a avó desligava. Finalmente, numa noite de tempestade, Tomás bateu à porta do apartamento, encharcado e chorando. Ela quer internar-me numa clínica para curar a homossexualidade. Fugui. João abraçou sem pensar, sentindo o corpo magro tremer contra o seu. Não te vou deixar ir para lado nenhum. Ficas aqui. E assim começou a convivência perigosa. João arranjou um colchão no chão do pequeno quarto de hóspedes. Tomás dormia ali, e de manhã ajudava no café. A rotina trouxe uma paz estranha, quase familiar. João ensinava-o a fazer o café perfeito, a enrolar os pastéis. Riam juntos das clientes idosas que furtavam com Tomás. À noite viam filmes antigos, sentados no sofá com uma distância cuidadosa que ambos fingiam não notar. Mas a tensão crescia. Tomás olhava João de forma diferente, com admiração que beirava o desejo. João lutava contra o próprio coração, repetindo mentalmente que tinha idade para ser pai dele, que era errado, que o mundo já os condenara uma vez. Uma noite, depois de um documentário sobre direitos LGBT, Tomás perguntou baixinho: o António era o teu companheiro? João assentiu. Amávamos-nos muito. Adotámos o Miguel quando ele tinha 2 anos. Fomos felizes até ao acidente. A voz falhou. Tomás aproximou-se no sofá e pousou a cabeça no ombro de João. Devias permitir-te ser feliz outra vez. João afastou-se bruscamente. Não posso. Não contigo. És uma criança. Tomás ergueu-se, olhos marejados. Tenho 16 anos, quase 17. E sinto coisas que nunca senti. Por ti. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João levantou-se e foi para o quarto, fechando a porta. Tomás chorou no sofá até adormecer. No dia seguinte, o clima era gélido. Tomás ajudava em silêncio, João evitava o olhar dele. Até que um cliente habitual, o Sr. Ferreira, comentou alto, então o velho finalmente arranjou companhia jovem. Cuidado, miúdo, estes velhos gostam de aproveitar-se. Tomás explodiu. Cala-se. Ele é a pessoa mais decente que conheço. O cliente riu e saiu. João, pálido, pediu a Tomás que saísse mais cedo. Preciso de pensar. Naquela noite, Tomás não voltou para casa. João esperou até de madrugada, o pânico crescendo. Telefonou para amigos de Tomás na escola, para hospitais. Nada. Às 4 da manhã, a polícia bateu à porta. Tomás fora encontrado desacordado numa rua do Cais do Sodré, espancado por um grupo de jovens que gritavam insultos homofóbicos. João correu para o hospital. Tomás estava na UCI, com traumatismo craniano e costelas partidas. A avó, ao lado da cama, olhou com ódio. Isto é culpa sua. Ele nunca tinha sofrido assim antes de o conhecer. João não respondeu. Sentou-se do outro lado da cama e pegou na mão fria de Tomás. As lágrimas que não chorara desde a morte de Miguel correram finalmente. Desculpa, meu menino. Desculpa por tudo. Tomás ficou em coma 3 dias. João não saiu do hospital. Dormia em cadeiras desconfortáveis, comia o que as enfermeiras traziam. Relembrava cada momento com Miguel, cada sorriso de António. Percebeu que fugir do amor não o protegera da dor, apenas o isolara. Quando Tomás abriu os olhos, a primeira palavra foi fraca. João inclinou-se, chorando. Estou aqui. Sempre vou estar. A avó, vendo a cena,
saiu do quarto sem uma palavra. A recuperação foi lenta. Tomás voltou para o apartamento de João com alta médica. A avó lavara as mãos dele, dizendo que já não era responsabilidade dela. Tomás chorou, mas João abraçou-o: agora és da minha responsabilidade. Se quiseres. Os meses seguintes foram de cura. Tomás voltou à escola, João contratou um explicador. A proximidade trouxe uma intimidade nova, mas cuidadosa. João estabeleceu limites claros, nada além de amizade até Tomás fazer 18 anos. Tomás aceitou, embora doesse. Mas o passado não os deixava em paz. Uma tarde, uma mulher elegante entrou no café. Tinha cerca de 50 anos, olhos verdes idênticos aos de Tomás. Apresentou-se como Isabel, mãe biológica de Tomás, que o abandonara aos 3 anos por causa da dependência. Agora limpa há 5 anos, procurava-o. Tomás, ao vê-la, ficou paralisado. Porque agora? Isabel chorou. Porque soube que estavas em perigo. E porque o teu pai biológico quer conhecer-te. Tomás olhou João, assustado. Quem é? Isabel baixou os olhos. Chama-se António Ribeiro. Morreu há 8 anos num acidente de carro com o companheiro e o filho adotivo. O mundo parou. João sentiu as pernas fraquearem. António, o seu António. O filho adotivo Miguel. Tomás era o filho biológico que António tivera antes de o conhecer, fruto de uma relação breve com Isabel durante a fase de confusão sexual. Tomás era, de certa forma, sangue do seu grande amor perdido. E aqueles olhos verdes eram herança de António. A revelação caiu como um trovão no pequeno café. João sentou-se pesadamente, o rosto branco como cal. Tomás olhava de um para o outro, confuso. Quer dizer que o António de quem falaste era o meu pai? Isabela sentiu, lágrimas nos olhos. Ele nunca te esqueceu. Depois de eu te abandonar, ele tentou recuperar-te, mas eu desapareci. Quando encontrou o João, já tinhas sido adotado pela avó. Ele sofreu muito por isso. Dizia que eras o grande remorso da vida dele. João cobriu o rosto com as mãos. Todas as peças encaixavam cruelmente, os olhos, a idade, o jeito de sorrir. Tomás era o filho que António sempre carregara no coração, o motivo de algumas discussões antigas. Devíamos tentar encontrá-lo, dizia António. João recusara, com medo de perder a família perfeita que construíram com Miguel. Agora o destino trouxera Tomás até ele. Tomás aproximou-se devagar e tocou no ombro de João. Então tu foste o companheiro do meu pai. E cuidaste do meu meio-irmão Miguel. A voz tremia. E agora cuidas de mim. João ergueu os olhos marejados. Parece que o destino tem um sentido de humor cruel. Isabel pediu desculpa por tudo e saiu, prometendo voltar devagar. Tomás e João ficaram sozinhos, o silêncio pesado. Finalmente Tomás falou: sentes-te traído. João abanou a cabeça. Sinto-me abençoado. Como se António me tivesse enviado a parte dele que ainda faltava. A partir daí, a relação mudou profundamente. Tornou-se quase familiar, mas com a carga emocional do amor proibido que ainda pairava. Tomás chamava-lhe João em público, mas em casa, às vezes, escapava um pai que ambos fingiam não ouvir. A escola continuou difícil. Os colegas, sabendo que Tomás morava com o velho gay do café, intensificaram o bullying. Um dia, um grupo esperou à saída e atacou novamente. Desta vez João chegou a tempo de enfrentar os agressores, gritando até a polícia aparecer. Um dos rapazes era filho de um vizinho influente, e a queixa foi arquivada. A impunidade doía mais que os hematomas. João decidiu que precisavam de mudar de ares. Vendeu o café a um casal jovem e, com o dinheiro e as economias, alugou uma casa pequena em Sintra, rodeada de floresta. Aqui ninguém nos conhece. Podemos recomeçar. Tomás aceitou, embora triste por deixar Lisboa. Mudaram-se na primavera. Sintra trouxe paz. Tomás terminou o secundário por correspondência. João abriu uma pequena livraria-café na vila. As pessoas eram mais abertas, ou pelo menos mais discretas. Fizeram amigos, um casal de lésbicas que geria uma pensão, um artista trans que pintava murais.
Mas o aniversário de 18 anos de Tomás aproximava-se, e com ele a promessa silenciosa. Na véspera, Tomás preparou o jantar, bacalhau à Brás, como João ensinara. Depois do brinde com vinho verde, Tomás disse baixinho: sabes que amanhã faço 18. João assentiu, o coração acelerado. E sabes o que sinto por ti desde o primeiro dia? João pousou o copo. Tomás, és o filho do Antônio. Há coisas que não podemos ignorar. Tomás aproximou-se. Eu não sou teu filho. Nem teu enteado. Sou um homem que te ama. E tu amas-me, embora tenhas medo. João fechou os olhos. Tenho medo de te magoar. De magoar a memória do Antônio. Tomás pegou-lhe na mão. O Antônio gostaria que fosses feliz. Ele trouxe-me até ti, não foi? Naquela noite, pela primeira vez, João permitiu-se abraçar Tomás sem limites autoimpostos. Dormiram juntos no sofá, apenas abraçados, ouvindo a chuva nas árvores de Sintra. Nada além disso. Mas foi o abraço mais profundo que João dera em décadas. No dia do aniversário, caminharam pela Quinta da Regaleira. No poço iniciático, Tomás disse: quero que seja oficial. Quero que sejamos namorados. João, com lágrimas nos olhos, beijou-lhe a testa. Sim. Mas devagar. O mundo ainda não está pronto para nós. E assim começaram, com medo e esperança. O verão trouxe leveza. Namoravam em segredo, passeios de mão dada na floresta quando ninguém via, jantares à luz de velas na varanda, leituras em voz alta de poemas de Sofia de Melo Brainer. Tomás inscreveu-se na Universidade em Lisboa, Letras, e começou a viajar de comboio. João ficava ansioso cada vez que ele saía, recordando o acidente fatal. Uma tarde, Tomás telefonou em pânico: João, a mãe apareceu na universidade. Quer dinheiro, diz que me denuncia aos jornais como o jovem que seduziu o viúvo do próprio pai biológico, se não pagarmos. João sentiu o sangue gelar. Isabel recara nas drogas e precisava de dinheiro rápido. Foram ao encontro dela num café do Rocio. Isabel estava irreconhecível, magra, olhos fundos. Dê-me 10.000 euros e desapareço. João respondeu calmo: não temos esse dinheiro. E não te vou pagar para calares uma verdade. Isabel riu histericamente. Vou vender a história ao Correio da Manhã. Amor proibido entre viúvo gay e filho secreto do falecido amante. Vai ser um escândalo. Tomás, furioso, levantou-se. Faz o que quiseres. Eu assumo quem sou e quem amo. Na noite seguinte, a notícia saiu na capa: fotos antigas de Antônio e João, foto recente de Tomás tirada à socapa, título sensacionalista. A vida virou pesadelo. A livraria foi vandalizada, pedófilos, pintado na montra. Clientes desapareceram. Telefonemas anónimos com ameaças. Tomás recebeu mensagens de ódio nas redes. Até amigos da comunidade LGBT o julgaram: é complicado demais, parece incesto emocional. João quis fugir para o estrangeiro, mas Tomás recusou. Não vou esconder-me outra vez. Decidiram enfrentar. Deram uma entrevista conjunta a um jornal mais sério, contando a história completa: o acidente, a coincidência genética, o amor que nascera da dor e da cura. Falaram da importância de aceitar o amor em todas as formas, desde que consensual e honesto. A entrevista dividiu opiniões, mas trouxe apoio inesperado. Uma associação LGBT ofereceu proteção jurídica. Um documentarista quis fazer um filme sobre eles. Cartas de jovens chegavam todos os dias: obrigado por mostrarem que o amor pode vencer tudo. Isabel foi encontrada morta de overdose semanas depois. Tomás chorou o luto de uma mãe que nunca teve. João segurou durante noites inteiras. No outono, o tribunal arquivou qualquer queixa: não havia crime, apenas preconceito. A livraria reabriu com uma exposição de fotografias do casal e frases de amor. A vila de Sintra, aos poucos, aceitou-os. 2 anos depois, Tomás formou-se com distinção. Publicou o primeiro livro, uma novela semi-autobiográfica chamada Os Olhos que o Destino Devolveu. Tornou-se sucesso de crítica, falando abertamente do amor entre gerações e da cura através da aceitação. João, agora com 60 e poucos,
sentia-se rejuvenescido ao lado dele. Viajaram juntos pelo país, participando em debates sobre direitos LGBT. Mas nem tudo era perfeito. João começou a ter problemas de saúde, pressão alta, ansiedade crónica. O médico avisou: precisa de abrandar. Tomás insistiu que comprassem uma casa maior no Gerês, longe da pressão pública. João resistiu no início, mas cedeu. Mudaram-se para uma casa de pedra com vista para o rio. Plantaram hortenses, criaram 2 cães. A vida acalmou. Uma noite, junto à lareira, João disse: sabes, às vezes penso que o António está a olhar por nós. A sorrir. Tomás apertou-lhe a mão. Tenho a certeza que sim. No ano seguinte, Portugal aprovou uma lei mais abrangente de proteção contra a discriminação. Tomás foi convidado a discursar no Parlamento. João, orgulhoso, sentou-se na galeria. Mas no caminho de regresso, numa estrada molhada do norte, o carro derrapou. João acordou no hospital. Tomás estava ao lado, com traumatismo ligeiro. O médico disse: teve muita sorte. O impacto foi forte. João chorou. Não suporto perder outra pessoa. Tomás beijou-lhe a mão. Não vais. Prometo. A recuperação trouxe uma nova fase. João reformou-se definitivamente. Tomás escreveu o 2º livro. Adotaram um adolescente de 15 anos rejeitado pela família por ser gay, chamaram-lhe Miguel, em homenagem. A família cresceu. Anos mais tarde, numa entrevista, perguntaram a João qual fora o momento mais difícil. Ele respondeu: o dia em que o menino pediu água e eu reconheci os olhos do meu filho perdido. Pensei que ia destruir-me. Mas salvou-me. E a Tomás perguntaram o que era o amor. Ele olhou para João e sorriu: é quando alguém te vê inteiro, com todas as cicatrizes, todos os fantasmas, e escolhe ficar. A vida no Gerês era serena. Miguel, o novo filho adotivo, cresceu saudável e feliz, estudando biologia marinha. Casou com um rapaz fantástico numa cerimónia íntima à beira-rio, com João e Tomás como padrinhos. João, já com 70 anos, caminhava mais devagar, mas o olhar continuava vivo. Tomás, perto dos 30, cuidava dele com devoção infinita. Uma tarde de outono, receberam uma carta. Era de um jovem de 18 anos chamado Lucas, que lera o livro de Tomás e precisava de ajuda, fora expulso de casa por ser trans. Tomás olhou João. Podemos. João sorriu. Claro. A casa é grande. Lucas chegou tímido, com uma mochila apenas. João reconheceu imediatamente o medo nos olhos dele, o mesmo medo que vira em Tomás anos antes. E assim o ciclo continuou: acolher, curar, amar. Na véspera do 40º aniversário de Tomás, organizaram uma festa pequena com amigos antigos de Sintra e Lisboa. O casal de lésbicas trouxe bolo, o artista trans pintou um mural na parede da sala com as palavras: o amor não tem idade nem fronteiras. À meia-noite, João levou Tomás ao jardim. Sob as estrelas, ajoelhou-se com dificuldade. Case comigo. Oficialmente, diante do mundo. Tomás chorou e disse sim. Casaram-se na primavera seguinte, numa cerimónia civil simples na praia da Nazaré, com Miguel e Lucas como testemunhas. Na noite de núpcias, sentados na varanda a ver o mar, João disse: se me dissessem, naquele dia em que pediste água, que acabaríamos aqui, não acreditaria. Tomás encostou a cabeça no ombro dele, mas aconteceu. Porque o amor, quando é verdadeiro, encontra sempre caminho. E assim viveram, até que João, aos 82 anos, adormeceu tranquilamente uma noite, com a mão de Tomás na sua. Tomás enterrou-o junto a António e Miguel, no cemitério de Lisboa. No discurso do funeral, disse apenas: ele ensinou-me que o coração humano é maior que qualquer preconceito. Que o amor não morre, transforma-se, regressa, renasce nos olhos de um menino que pede água num dia frio de dezembro. E anos depois, quando Tomás, já grisalho, abria a porta da associação que fundara para jovens LGBT rejeitados, por vezes um rapaz ou rapariga entrava tremendo de frio e pedia ajuda. Tomás olhava-os nos olhos e sorria. Porque sabia que o amor, esse sim, era eterno.